Retornando aqui com mais um Conexão Popular, a voz dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. E agora nós vamos entrar aqui com os nossos convidados, né? Primeiro aqui a nossa companheira Isabela, né? Eu já falei, estamos aqui com a Isabela e com o Raisson, que são os fundadores aí do projeto, né? Baobás do Morro. Isabela, bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, bom dia. Isabela, um prazer receber vocês aqui. Bom dia, Raisson. Bom dia, parceiro. Beleza. Tá aqui, licença para chegar. Pode chegar à vontade, que aqui a área é nossa. Ô, Isabela, queria, assim, começar esse bate-papo. Sei que vocês são fundadores, né? Você é uma das principais figuras aí desse projeto fantástico. Eu li aqui várias coisas sobre ele, não conhecia, viu? Assim como muita gente que está escutando a gente aqui agora não deve conhecer, né? Mas, assim, um projeto fantástico. E queria começar, assim, para você se apresentar, né? Para todos nossos ouvintes aí, as ouvintes, e dizer um pouco como é que foi a ideia, como é que começou esse trabalho. Bacana. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Muito obrigada, né, por estar recebendo o Raisson aí, né? Eu tô aqui conectada com vocês. E, poxa, eu sou nascida e criada no Morro das Pedras, né? Sou lá do Cascalho. E eu acho que o projeto, como você disse, né? Muitas pessoas não conhecem. Eu acho que ele nasce dessa ideia que a gente teve maluca e de uma insatisfação também, né, Raíssa? Eu acho que você também depois pode contribuir com a sua colocação. Eu acho que nasce dessa insatisfação, assim, de uma ausência de políticas públicas do Estado, né, para com as periferias em geral, assim, e também de quando existe esse olhar para a nossa periferia, né, quando as pessoas elas olham para as nossas periferias, né, e elas acessam, né, a gente está falando de verba, eles estão sempre querendo contar as nossas histórias a partir da perspectiva delas, né? E a gente ficou muito zangado com essas coisas. Eu acho que a gente foi se organizando dentro dessas insatisfações, né? Raisson ele sempre diz que a gente precisa organizar a nossa raiva e eu acho que é basicamente isso, né? A gente foi organizando as nossas insatisfações, essa raiva que a gente tinha de pessoas irem para dentro do nosso território, contarem as nossas histórias. Então a gente junta o coletivo, né, de pessoas que já estavam ali. A gente tem muito essa ciência também, né? Eu acho que a gente começa esse projeto nessa ideia de que a gente sempre pediu licença para chegar, a gente sempre trabalhou com pessoas que já estavam ali no território, atuando. E aí a gente fazendo essas trocas, conversando com essas pessoas, a gente viu a necessidade de, cara, se a gente não começar a se organizar, a gente vai estar sempre nesse lugar. Então foi assim que nasce o coletivo, nasce a ideia do coletivo. Isabela, o Raisson, o que você pode dizer aí? Isabela já trouxe aí um pouco dessa organização, né? Queria saber assim de você também. O que foi também, diante de todos esses debates, a principal motivação para o surgimento, né? Eu escutei aqui um pouco dessa questão de ser as pessoas do morro fazer as coisas com as pessoas do morro e não os de fora, né? Nós para nós, né? Então, queria que você trouxesse também a sua visão sobre isso e por que do nome Baobá dentro do projeto. Eu acho que a Isabela sabe responder mais para do Baobá. Tá. Mas é questão de organização. A gente faz um evento anual, né? A gente sempre gosta de colocar coisas que já acontecem na quebrada, né? Que é o encontro de bike, o encontro de poesia, que é o samba. A gente gosta de trabalhar as potências sem enfiar a goela abaixo coisas de fora da quebrada, né? Que não é do universo do pessoal dali, né? Então a gente fica andando, como a gente mora ali, a gente fica sentindo o morro,
a gente é artista, a gente é sensível, né? Para saber qual atividade é melhor para aquela quebrada, qual atividade possa ganhar luz, qual atividade é relevante para a quebrada, né? Aí entra outras coisas também, que é o meio ambiente, que é a questão do lixo também, que a gente já está conversando, a gente pensa também, a gente quer mudar a realidade, a gente gosta de morar ali, a gente quer morar ali, mas desde que seja um lugar gostoso de morar, né? Perfeito, perfeito. Trazendo um pouco essa figura, Isabela, você vai falar por que do O nome nome Baobá. Baobá, tranquilo. Eu acho o nome muito bonito, mas Sim. eu quero saber ainda do Raisson aqui. Raisson, fala um pouco de você. O que você faz dentro desse coletivo? O que é sua especialidade? Você falou de poesia, eu sei que tem um encontro de poesia no próximo dia 13. Então, traz um pouco do seu currículo aí, qual que é o seu trabalho e a gente já faz o convite para o dia 13. Então, meu nome é Raisson Lucas, né? Eu sou artista visual, ativista, eu sou filho de uma das lideranças comunitárias do Morro, né? Um camarada ali muito inquieto e tal. E ele começou a fazer uns corre de rádio comunitária, assim, com a rádio aqui, né? Um tempo atrás, e ele sempre foi igual eu, acho que tá no sangue, né? De ficar vendo as paradas acontecer no morro, porque eu acho que a mudança parte de quem tá de perto ali, né? E não de quem tá de fora ali, né? Eu sempre ia com ele nessas reuniões, OP, escola de prefeitura, então sempre como ele estava envolvido na política, eu sempre ia na reunião, ficava ouvindo, né? Como é que eles faziam uns eventos. Eu lembro muito do projeto Manuelzão. Sim. Eu ia nessas reuniões, então isso aí já foi uma grade curricular ali que eu fui arrecadando ali, como fazer um evento, porque com quem articular, como que é difícil, conseguir verbo e tal. Então eu já ficava ligado ali, isso aí com 7 anos ali, 8 anos ali, né? Então já venho com essa ideia de, não foi de agora, eu já trago isso comigo já no meu sangue, de fazer pela quebrada, de fazer pela comunidade, pelo social e pelos nossos, né? Primeiro você se salva, depois você olha para o lado ali e vê como é que vai ser daqui para frente, né? Aí eu comecei a fazer grafite, né, ali, tive um contato com hip hop aos 12 anos, né? O hip hop também traz isso, né, essa parada de apartar gangue, de se envolver ali na cultura da pasta quebrada, né? Então aí com 16 anos comecei a dar oficina de grafite na quebrada, através de alguns projetos sociais ali e tal. E até hoje eu faço isso, né? Que é a oficina de grafite, trocar ideia com os manos da quebrada, promover mudança através da arte, cultura. E eu também sempre me envolvi também com a poesia, né? Porque eu acho que grafite é poesia, a Alvorada do Morro é poesia, o dia a dia da quebrada, né? A tiazinha ali, a movimentação que a periferia tem e traz, né? É uma casa que cai, é outra que ergue, é uma árvore que é cortada, é outra que já está em andamento ali. Então a favela ela tem esse movimento que é gostoso, não é uma paisagem estática, né? Isso para mim é poesia. E ali no Morro das Pedras eu acho que é um lugar que mais tem poeta por metro quadrado, assim. Eu sou de uma vila, que é São Martins, Total. que tem a galera do samba ali, que tem o pessoal do rap também, do trap. Então, a palavra ali, pelo menos assim, né, nessa vila onde que eu moro, a palavra é uma coisa que tem uma relevância, assim, né? Então, eu faço o Encontro de Poetas, que é uma das atividades que é do coletivo Baobá, né? Que foi a atividade de abertura no ano de 2024, né? A gente abriu com o encontro literário, né? Depois a gente passou para o encontro de poetas ali, né? Que é toda segunda, a gente se reúne ali no Bar da Bruninha, para falar sobre poesia, para cantar nossas músicas, ouvir histórias. Não é só poeta que recita ali, né? É um sarau diferenciado, né? Tem o pessoal do samba, tem o pessoal do rap. O pessoal também lança música lá. A gente faz audição de música antes de lançar na internet, um mês antes. O pessoal ali é privilegiado e escuta essa faixa antes. A gente conversa sobre isso, como é que é aquela faixa. A ideia do Encontro de Poetas é como se fosse um programa de rádio, porque eu boto fé nisso, né? Como eu já vim dessa ideia que meu pai tinha essa parada de rádio pirata, né? Naquela época. Então, essa parada que é muito poética, né? Ondas sonoras, né? Sintonize, né? Você tem que sintonizar essa coisa de atingir o outro, né? E eu acredito eu que o poeta é uma antena também, né? Que é uma antena que ele lança isso no ar e quem tiver sintonizado capta. Altas vezes no Encontro de Poetas as pessoas não estavam sintonizadas. Foi até chato, foi uma edição que rolou isso, assim. A galera não estava sintonizada ali entre si. Então, acho que para ouvir palavra, para ouvir poesia,
sintonizar com a quebrada, eu acho que tem que ter essa conexão, né? Então, a ideia do Encontro de Poetas é isso. É um programa de rádio que não é transmitido, né? Mas eu acho que a longo prazo a gente, sei lá... Mas essa parada aqui é muito poética, né? Ondas sonoras, sintoniza ali. É viagem isso. Quem sabe a gente não pode transmitir o próximo eu não tô aqui à toa, não. pela Autêntica, eu não tô aqui à toa. dela, né? Então, assim, eu acho que essa é uma parceria que surge para a gente poder fazer esse diálogo. Eu tive umas curiosidades aqui no meio, sabe, Isabela? Porque eu nasci no Jardim América. Nosso vizinho. Ali na esquina, né? Quando a Barão Homem de Melo era só um córrego. Ainda não tinha Barão Homem de Melo. Ali entre a Tibiriçá e uma outra rua ali que eu não estou me lembrando o nome, mas veja, ali sempre teve muita cultura, sempre teve muita arte, né? Sim. Ali tá do lado do Grajaú ali também, do Nova Granada, que tem o Quilombo dos Luizes ali, né? Existe até hoje, mas era muito maior na época. E eu tenho vários amigos lá também, né? O Tonico, que é do TRT, que tá ali naquela região. O Hamilton, né? Pandeirista fantástico ali. Percussionista ímpar, né? Nossa, percussionista ímpar. E vários outros, né? Amigos e amigas que estão ali naquela área. Mas, Isabela, por que o nome Baobá? Bora lá. É uma história e tanto, né? Bom, nessa movimentação da gente se organizar, né, coletivamente, a gente foi trocando ideia com os amigos, né, trazendo os amigos, né, discutindo essa necessidade. E eu lembro que teve um dia que a gente falou, cara, beleza, a gente tá se organizando, a gente tá aqui trocando, mas e aí? Como é que esse movimento vai se chamar? Como é que esse grupo, né, vai se chamar? A gente precisa ter uma identidade visual, alguma coisa. Dias antes de lançar o evento, né? Foi. A gente fazia reunião, mas não tinha nome. A gente estava muito organizado, assim, a gente fazia reunião, a gente se organizava, teve as divisões dos grupos, assim, né? E aí eu falei, calma que vai chegar. E eu e o Raisson, assim, eu aprendo muito com o Raisson. O Raisson é um amigo, é um parceiro de trabalho, sabe? A gente tem uma troca muito bacana. E aí ele sempre falou comigo, cara, as coisas vão chegar quando tiver de chegar, né? Essa nossa produção artística, cultural, sempre foi dessa maneira. E eu lembro que teve um determinado dia que eu estava conversando com Maria. Maria, ela faz parte também do coletivo, é uma artista lá do Morro, incrível, Maria Flor. E aí eu falei assim, miga, ela ia produzir pra gente um desenho lá pra gente começar a trabalhar a parte visual, assim, né, da nossa identidade. E aí eu lembro que eu falei, tá, uma hora vai chegar, Raisson disse que ia chegar, e eu comecei a ler muito, eu comecei a ouvir músicas e tal, e eu acho que eu tava ouvindo, sei lá, tipo, Emicida, e aí eu tava ouvindo a música Madagascar, assim, e aí eu lembrei, fiz uma conexão com um livro que eu havia lido do Mia Couto. Mia Couto é um escritor moçambicano e ele tem alguns contos, tem um livro que tem um baobá na capa, né? Ele tem um conto falando do baobá, que eles chamam também de emboeiro. E aí eu fiquei assim, pronto, é isso, tipo, peraí que eu tenho que conversar com os meninos, peraí que eu tenho que trazer, o baobá tá muito presente aqui, eu acho que a gente tem que ir nessa linha. E aí eu acho que a primeira pessoa, talvez, que eu tenha levado foi para Maria, e depois eu troquei essa ideia com o Raisson. Mas por que do baobá, né? Dessa imagem, Para quem não sabe, né? A gente está falando de uma árvore, né, milenar, que é uma árvore originária da África, da ilha de Madagascar. E ela tem, além de, né, é uma árvore muito longa, o seu tronco é muito extenso, as raízes são bem profundas, tem uma capacidade enorme de armazenamento de águas, o fruto que a árvore dá é extremamente nutritivo, e para além disso tudo, tem uma simbologia cultural muito grande, que traz aí, né, essa questão da ancestralidade, da resistência, da sabedoria, né? Então eu falei, cara, tem tudo a ver com o que a gente tá propondo, tem tudo a ver com a identidade, assim,
do nosso coletivo, da nossa comunidade, né, do território. Porque eu acho que o Baobá é, o que esse coletivo sem sombra de dúvidas, assim, é resistência, né? Eu acho que é coletividade da forma mais pura e bonita que eu consigo imaginar, assim. A gente tem feito é, essas movimentações de uma forma que eu, assim, isso me dá um pouco mais de esperança, né? Em tempos tão sombrios que a gente vem vivendo, é uma forma que me faz acreditar nessa ideia real, assim, da coletividade, sabe? Então, acho que veio basicamente, assim, desse lugar, dessas provocações, dessas coisas que me chegaram. E aí depois é só história. A gente foi aprimorando, né? Aí o Hyson veio aí com o toque dele também, né? E tamo aí. Eu acho que é basicamente isso, né, Raíssa? Tem alguma coisa para acrescentar? É. Não, você já mandou ver, é isso mesmo. Eu boto fé que também a árvore, ela vive em dois mundos, né? Que é a terra ali, né? E o ar, né? Que é uma simbologia muito foda também, essa parada do baobá, né? De conviver com passado e presente, né? Acho viagem isso. É isso mesmo. Ah. Bom, assim, nós estamos perto aqui do nosso intervalo musical, mas eu quero ainda buscar mais umas duas coisas aqui de vocês, que é o seguinte. Essa primeira mostra que aconteceu em 2024, né? Isso. Como é que vocês veem esse acontecimento? Que foi um acontecimento para o Morro das Pedras, né? Como é que foi a relação, né? Entre a cultura, a ancestralidade, o território, e como é que essa arte, vocês acham, que transformou a realidade ali do Morro das Pedras? Quem vai primeiro? Tá, eu acho que eu posso começar assim, né? Eu concordo também com você. Eu acho que a gente vem colhendo os frutos disso, né? Para mim realmente foi um acontecimento, porque acontece também, isso nasce num momento muito oportuno, né? É, eu não estou no território no momento, mas todos os meus amigos, né, meus familiares, e a gente vem trocando muito, assim, dessa tristeza, né, que a gente fica em ver o nosso território, na maioria das vezes, assim, passando por conflitos, e a gente tendo dificuldade, né, de estar fazendo arte, fazendo cultura, ocupando esses espaços, né. Então, o Baobá surge nesse momento e isso é como se a gente estivesse falando, olha, a gente está aqui, a gente vai resistir, sabe? Tá sendo extremamente difícil, mas a gente vai resistir. E eu acho que essa forma de resistência, né? Essa forma com que a gente vai resistindo com cultura, fazendo arte, trazendo educação, discutindo política, sabe, de uma forma completamente, com uma linguagem simples, em que as pessoas têm interesse de discutir, eu acho que isso acaba trazendo, né? Eu acho que a gente quer muito isso, a gente fala muito disso. Eu acho que a gente, como é uma coisa que é nossa, é feita pelos nossos, né? Feito pela gente, né? Pessoas que têm vivência de periferia, que entendem o que acontece ali. Eu acho que as pessoas criam essa identificação e elas começam a comprar aquela ideia, né? Começam a inteirar do que tá acontecendo dentro da comunidade, começam a querer participar, e isso gera uma mobilização muito grande, porque daí a gente começa também a fazer essa conexão com tudo que está acontecendo dentro do Morro das Pedras, ou seja, é uma rede que ela vai se ampliando e não tem como você não ser impactado, né? Porque você fica meio que curioso, tá? O que é isso? O que está acontecendo? Como que eu posso, né, fazer parte? Como que eu posso fortalecer o corre? Então, eu acho que é basicamente mais ou menos nessa linha, assim, né, Raíssa? Se quiser continuar a partir daí. Sim. Foi um momento histórico ali, né? Eu acho que o coletivo Baobá, por ele ter feito essa edição zero verba, né? Eu acho que escancarou também a discrepância que é de ter dinheiro, do dinheiro ser um só, mas essa fatia vai para outros cantos, né? Total. Eu acho que o coletivo veio para denunciar isso também. Tipo assim, cadê a verba que é para a periferia?
uma favela como a das Pedras, que não tem um o centro cultural mais próximo é no Salgado Filho, que não tem busão para você chegar até lá. Tem várias ONGs, tem vários coletivos que puxam e tal, mas a prefeitura acho que não está fazendo esse papel, né? Então, a gente que está promovendo as paradas lá, a gente é um agente comunitário ali, a gente está fazendo política ali, né? Quer queira ou quer não e tal. Mas eu acho que essa edição foi, tipo assim, imagina a gente com dinheiro. E eu acho que Tipo vale isso, assim, eu reforçar reparei isso isso, assim. também, né? Desculpa te cortar, mas eu acho que vale reforçar isso também, né? A gente propôs a descentralização, né? Desse rolê que acontece. Porque o Morro das Pedras é constituído por 7 vilas e favelas, né? A gente tentou acessar alguns pontos que não estavam sendo acessados, né? Carecia muito desse tipo de mobilização, né? Artística, cultural. E a gente acessou esses pontos que na maioria das vezes, se não fosse pela gente, jamais seriam acessados, sabe? Pelo poder público. Sim, sim, sim. É fantástico, né? A criação desse movimento que surge, né? De lá, de lá da base da periferia, ele transforma a realidade do povo que está ali, né? É uma transformação, é porque a maioria das pessoas ficam pensando em grandes transformações, né? Em Sim. transformações faraônicas, né? Sem saber que as transformações faraônicas começam nas pequenas transformações. Então, é muito importante esse primeiro passo aí esse primeiro passo que vocês deram, né? E essa continuidade. Agora, essa parceria com a gente, essa parceria que vocês podem contar, porque é assim, nós também, eu tô mais ligado ali aos músicos, né? De lá da região, muito através do Bruno Cupertino, né? Que vai lançar também o CD agora. Parceiro, daqui a pouco nós vamos falar, mas também tem o Evandro Melo, a Raquel, né? Queridíssima, né? Seu Domingos, por favor. Todo mundo, 2 horas de programa. Sinara Ribeiro. Então, assim, o Gueto, chato falar uns, depois eu vou estar voltando vai para lá daqui a esquecer, pouco. mas não tem problema. A gente aqui, nosso programa é toda sexta-feira de 11 a meio-dia, eternamente. Então nós vamos ter tempo demais para falar o nome de todo mundo. Tá bem tranquilo. Mas vamos colar no nosso intervalozinho musical aqui. E já a gente retorna aqui com Conexão Popular para dar sequência à nossa entrevista e também depois trazer algumas situações importantes dos trabalhadores dos Correios que aconteceram aí, né? Correio, a gente sempre defendendo ele contra a privatização, que é isso, né? É uma luta diária contra o sucateamento, contra a entrega das empresas públicas brasileiras. É uma luta de todos, né? É uma luta de todos, exatamente. Então vamos aí, de mais Bruno Cupertino. Retornando aqui com mais um Conexão Popular, a voz dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, com os nossos convidados aqui do coletivo Baobás do Morro, Isabela e o nosso companheiro Raisson, né? Gente, retornando aqui a nossa conversa, queria saber de vocês aqui, e já se concentrando também para ir finalizando a nossa participação aqui na rádio, né? Como é que... eu sei que o projeto ele tem um foco ambiental também e sobre economia criativa, tal. Como é que essas áreas se conectam a esse processo de organização da cultura periférica? Como é que se conecta com a ancestralidade, né? Porque tem ancestralidade, bastante ancestralidade, eu li ali todo o documento, e eu queria saber como é que se conecta todas essas áreas. Eu sei que elas já estão conectadas por natureza, mas eu queria saber como é que é o trabalho que vocês fazem, né? Essa economia solidária, é gente da periferia mesmo, que traz as coisas, que fazem. Como é que é essa junção dessas coisas? Eu acho que, assim, é interessante você trazer esse ponto, né? Porque pra gente
é um assunto que a gente vem discutindo muito, né? Das próximas edições também da Mostra do Baobá. Essa questão ambiental é uma coisa que a gente está muito atento. E trazendo também Nego Bispo aí para nossa conversa, ele fala muito dessa questão, né, de a gente tem essa ideia de preservar o meio ambiente. A gente não precisa preservar o meio ambiente, a gente precisa se conectar. Então, eu acho que essa conexão, principalmente nos nossos territórios, e aí a gente faz um link com a ancestralidade, né? É de muito tempo, né? Essa coisa ancestral de se relacionar com o meio ambiente, ela está aí por muito tempo nos nossos territórios e a gente tenta simplesmente continuar tendo essas práticas, né? Continuar reforçando essas práticas que já existem. A gente fala tanto aí das pessoas que vieram antes da gente, né? O Raisson falou aí do pai dele, né? Eu também tenho muito que contribuir, a minha avó tem muito que contribuir também com a formação de quem eu sou, as mulheres da minha vida, né? Minha avó era benzedeira, minha avó era uma pessoa que estava sempre em contato ali com a terra, né? Então, assim, eu acho que essa forma que a gente tem de trazer essas questões é uma forma mais de reforçar o que já vem sido feito, né, nos nossos territórios, né? A gente precisa simplesmente não romper com essas práticas, né? E como você bem já disse, né, tá tudo interligado, né? Quando a gente faz essas movimentações, quando a gente traz isso para todas as nossas ações ali dentro do morro, a gente está reforçando para que isso continue existindo, para que as pessoas dos nossos territórios continuem se relacionando com o ambiente. E assim, eu acho que a gente vai tá contribuindo para que eles continuem existindo, né? Para que a gente continue existindo, tendo qualidade de vida para estar ali naquele território. E eu acho que tem a ver com isso, né? Massa, massa. Raisson, dentro dessa conexão com a ancestralidade e também a economia solidária que eu falei aqui, que é essa questão, né, de trazer também um meio ali de subsistência também, né? Eu acredito que o aquecimento global ele vai ser muito danoso, né, para a periferia, para a galera preta, vai ser as primeiras pessoas a ser Já está atingidas, sendo, né? Já está sendo, né? Então, eu acho que é uma pauta nossa, né? A favela do Morro das Pedras, nos anos 70, ela teve um lixão, né? Foi o lixão a céu aberto ali, né? Eu lembro. Então, antes dessa galera começar a falar de reciclagem, de meio ambiente, a galera do Morro das Pedras já reciclava. Total. Já ficava ali. Vinha gente do interior para morar em volta de um lixão, porque tinham que comer, tinham que vender ali, porque tinha ouro também no meio ali, né? Então, era uma atividade ali, era uma mini indústria, né? Uma pequena indústria ali no quintal da favela do Morro das Pedras ali, né? Aonde que é a arena, que eu estava falando aqui. Sim. Então, eu acredito que essa pauta é nossa, né? Do Coletivo Baobá. E essa parada da geração de renda que você está falando, que é a feirinha, que sempre acontece na edição nossa, né? Que é para a gente valorizar as quitandeiras do morro, a galera que produz. As hortas comunitárias que já existem ali, né, Raisson? Comunitárias que já existem também, né? Que é a Horta Bem-TV, tem várias hortas ali. Eu acho que a ideia dessa feirinha, que é uma atividade do Baobá do Morro, que é fazer isso, essa junção, né? E colocar os comerciantes para conversar entre si, para fazer parceria, né? Que é essa parada do encontro, né? E também essa parada, né? Que é a geração de renda e a valorização do profissional ali. Perfeito, perfeito. A gente faz isso também no bairro Concórdia. A gente tem uma feirinha das mulheres. São as mulheres que produzem e vendem os seus produtos lá e na nossa comunidade ali. Eu sou do bairro Concórdia. Agora, você me tocou profundamente quando você lembrou do lixão, viu? Não dá para falar do agora sem falar do passado. Quantas vezes eu entrei naquele lixão ali para pegar, que a gente não tinha, mas para pegar iogurte que era jogado fora vencido, queijo, a gente pegava tudo para levar para casa. Eu morava ali do outro lado, né? E diversas vezes aconteciam umas explosões, né? Que aí, por causa do gás, e aí pessoas se feriam. Então, eu era muito pequeno, mas eu lembro muito bem
né? Tinha que atravessar onde que é a Barão, tinha que atravessar Sim. o córrego e pro outro lado do lixão, onde os supermercados despejavam lá. A gente tinha marcado. Na terça-feira chegava o caminhão do supermercado e ia todo mundo do morro para lá, Sim. todo mundo, né? E aí, na hora que o caminhão despejava, a gente lutava ali para pegar aquelas coisas que a gente nunca teve oportunidade de comprar, né? Porque as coisas eram muito caras, a gente não conseguia. Pernil, não era tudo, a gente não conseguia comprar e ia lá para pegar. Cara, eu gosto de ver beleza em tudo, assim, né? Eu acho que se a gente não vê beleza onde a gente mora, né? Você não é romantizando a favela, mas quando tinha um caminhão de sardinha, por exemplo, aí todo mundo fritava, ficava defumada a favela, né? Aquele cheiro que circundava ali, né? Tem um documentário que é muito importante, a gente tá falando aqui agora, que é o documentário Aterro, que tá no Vimeo, que foi gravado lá. Entrevistou uma galera das antigas, que não tá viva hoje, que é um cineasta, né? Que é o Marcelo Reis, que ele deu uma oficina lá. Aí ele reuniu uma galera onde gravou esse documentário, que chama Aterro, tá no Vimeo. Massa, a gente, com certeza minha família deve ter registros antigos ali, porque meu pai também morou ali antes de mudar pro outro lado, pro Jardim América, e veio do Vale de Jequitinhonha, daquela região, e meu pai também trabalhava com garimpo. Então, aquela região ali toda ali tinha uma... Você falou em garimpo, eu acredito que debaixo de uma das pedras ali tem minerais que influenciam os artistas a ser quem são. Assim. E isso tem outros artistas. Eu sempre falo, você vai ficar rindo de mim e tal. Mas eu acho que é uma coisa que tem um atrativo de um magnetismo ali e tal. Né? O arco-íris tem outra cor, é outra ideia ali, quando cai o arco-íris ali na Vila Biquinha, né? Então, ali debaixo de uma das pedras tem minerais que fazem os artistas ser essa potência, né? Cara, influencia, com certeza. Eu acredito que nós somos esses minerais, né? Nós, o nosso coletivo, e a gente tá aí, né? Querendo que... Que história, Isabela. Mas, para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco do documentário Mães do Morro, né? Boa. E essa discussão da visibilidade das histórias, né? Das mães que tiveram seus filhos cruelmente assassinados ali, principalmente pelo Estado, né? Queria que vocês trouxessem um pouco aí esse debate, que eu acho importante, para a gente ir fechando a nossa participação. Boa. Você vai? Pode começar. Eu acho assim, esse documentário é muito top, vai sair agora, né? A gente tá a fim de lançar ele na próxima edição do evento Baobá, né? E eu acho que a mãe na periferia, né? É uma coisa clássica, assim, né? Dia das Mães na periferia churrasco, é outra ideia, né? E eu acho que esse documentário traz umas pautas que é importantíssima, né? Para os dias atuais, né? E a Isabela puxou esse rolê, eu acho que seria melhor ela falar sobre. Vai lá, Isabela. Então, gente, o documentário que a gente finalizou, né, esse ano aí, a gente vai apresentar na próxima mostra do Baobá. A gente está muito ansioso para mostrar isso para o mundo, né, porque foi um trabalho, assim, obviamente, né, todos esses trabalhos que a gente vem fazendo coletivamente, né, eu acho que toda a nossa equipe a gente está botando tem muita entrega, né, em tudo que a gente tem feito, assim, tem muita qualidade também, porque uma das coisas que a gente sempre fala, né, nesses trabalhos que a gente vem desenvolvendo ali no Baobá, é que a gente quer entregar e quer mostrar também que existe qualidade dentro da periferia, sabe, existe um trabalho bem feito dentro da periferia, existem profissionais qualificados, né, eu queria até trazer isso, senão eu vou acabar esquecendo, mas a gente tem o Ben-Hur ele tá gravando um filme na Itália, sabe? É um diretor, assim, maravilhoso. A gente... premiar. Exato, sabe? O menino foi completamente premiado. A gente finalizou o nosso documentário agora também com a participação do Israel, sabe? A gente tem o Horácio, que participou do nosso documentário também na produção. A gente tem o Rafa, que é um cara que tem ajudado a gente da Flor do Cascalho, que é uma casa um ponto de cultura ali do Morro das Pedras. Mas enfim, esse documento, eu acho que é importante falar, assim, tem tantas coisas pra gente falar do projeto, mas é importante também falar dessas pessoas, né, desses artistas ali que são
brilhantes profissionais, né? E o nosso documentário, Mães do Morro, ele traz o depoimento dessas mães que perderam os seus filhos em decorrência da violência e da omissão também do Estado, né, que deveria proteger, né, os nossos jovens periféricos, principalmente, né, quando a gente vê essas notícias, são meninos pretos periféricos, e o Estado, ele acaba se omitindo na maioria das vezes, né? Além de contribuir para a dizimação da nossa população, existe uma parte de omissão aí, sabe? Então a gente traz aí à tona essa realidade cruel e muito triste, né? Mas que infelizmente ainda hoje, ainda nos dias de hoje, vem acontecendo. E a gente nesse documentário procurou trazer o depoimento de 6 mulheres. 3 dessas mulheres ainda moram dentro do aglomerado e as outras 3, infelizmente, não estão mais dentro do território, né? E elas trazem, né, o relato, porque para além também de... É uma denúncia esse documentário, é claro, mas para além disso a gente queria dar luz também a essas mulheres que são força matriz, né, são força motriz da formação daquele território, né, porque para além dessas perdas, essas mulheres continuam, porque para as nossas é como se fosse nos negado também essa pausa para o luto, né? Essa pausa para simplesmente... Eu acho que nos é negado escolhas, sabe? Então, é isso. A gente tentou trazer a gente tentou trazer as histórias dessas mulheres com muito cuidado, né? Com muito carinho na produção desse documentário, e esse documentário está aí, a gente espera trazer aqui para vocês, né, a data de lançamento, né, a gente está em conversa para tentar apresentar também esse lançamento em outros espaços, e fica aí o convite, né, ainda não temos data, mas assim que tiver a gente vai trazer para vocês, para que todos possam assistir. Vamos organizar esse lançamento, né? Sim, com certeza. Vamos ajudar aí na organização desse lançamento e chamar aí todo mundo aí para poder assistir esse documentário, porque tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Então, muito importante. Bom, chegando aqui nos finalmente, Isabela, suas considerações finais, minha querida. Obrigado pela sua presença aqui na rádio. As portas estão abertas para quando quiser voltar. Obrigada pelo espaço, obrigada pela troca, né? Tô muito feliz de estar aqui participando com vocês. Eu faço um convite para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né? Acompanhar a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @baobadomorro. Vai ter o Encontro de Poetas também, que acontece aí toda segunda-feira do mês. Segunda-feira do mês, acontece 7 horas, lá no Bar da Bruninha, né? No Morro das Pedras mesmo. E cola lá para ver o que a gente está produzindo, cola para fortalecer. Acho muito importante falar também que a gente recebeu o prêmio Periferia Viva. Isso confirma também, né, reforça o trabalho que a gente vem fazendo. A gente está muito feliz com esse momento, com essa visibilidade. Então, é isso, a gente segue juntos e firmes e sendo resistência, né? Resistindo e sendo resistência. É isso, obrigada, gente. Nós que agradecemos sua presença, Isabela. Raisson, suas considerações finais, meu camarada. Só agradecer mesmo a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre o nosso morro, sobre a nossa favela, os nossos projetos, né? E fazer um convite também, dia 13 de abril, que é toda segunda, né? A gente tem o Encontro de Poetas. Pedir a galera para seguir também o Encontro de Poetas. Isso. Que é uma atividade do Baobá do Morro, né? O Encontro de Poetas começou no Baobá do Morro e continua, né, fazendo essa atividade, que é o Encontro de Poetas toda segunda no Bar da Bruninha. A gente está lá recitando poesia, contando história antiga da quebrada, ouvindo música, dançando, culinária, né? A gente está ali. Massa, cara, muito obrigado pela presença de vocês aqui. As portas, como eu falei, estão abertas.
E eu quero mandar aqui alguns recados antes da gente fechar esse programa. Nós vamos fechar aqui com o nosso querido Bruno Cupertino. Primeiro, a greve dos professores que está acontecendo, todo o apoio aí, solidariedade àqueles e aquelas que lutam em defesa da educação pública e de qualidade do nosso Estado, que a cada dia está sendo atacado e desmontado aqui no Estado de Minas Gerais. Então, Sindiúte, companheira Denise, que está na coordenação geral do Sindiúte, grande abraço, força na luta, conte com os trabalhadores dos Correios nessa luta. Mandar um abraço aqui para o Reginaldo que fez o contato, Raisson, para nos juntar nesse dia de hoje, né, Reginaldo? Um abraço para o Reginaldo aí, valeu. Beatriz Cerqueira, né? Nessa semana. Nossa querida deputada Beatriz Cerqueira, guerreira, que defende a educação pública de qualidade, defende os servidores. Ontem teve uma vitória importante, conseguiram lá um reajuste dos servidores de Minas Gerais. Grande abraço, Reginaldo, abraço, Beatriz Cerqueira, nossa companheira. E, por fim, mandar um grande abraço ao meu companheiro Bruno Cupertino, que vai lançar o segundo disco dele, esse mês, e nós vamos convidar todo mundo para poder fazer bonito lá no lançamento, debaixo do viaduto Santa Teresa, naquele quilombo urbano que se chama Samba do Arco. É isso mesmo. E vamos aí para finalizar de Bruno Cupertino. Grande abraço e até a próxima sexta-feira com Conexão Popular, a voz dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. O mal reinará sobre a terra.